Olá, amigos que nos acompanham pela TV Sage e TV Notícias 24 horas. Estamos aqui com Genival Deolino, empresário, contabilista. Genival, seu nome está bastante cogitado à pré-candidatura a prefeito de Santo Antônio de Jesus. Você está preparado para mais esse desafio? Mascarenhas, nós estamos agora aptos a assumir esse desafio, certo? Antes eu estaria muito assim envolvido nos meus negócios, nas minhas atividades, e mesmo sendo cogitado por diversas vezes, eu senti que não era o momento, entendeu? Mas hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe tanto na Codisplan, contabilidade, quanto na Dix, que toca o negócio e não me ocupa muito tempo para isso. Santo Antônio de Jesus precisa realmente de uma pessoa que se dedique 24 horas para gerir a cidade da melhor maneira possível. Então, nesse momento, a gente eu me senti capaz de doar esse tempo à nossa cidade. Eu quero devolver tudo aquilo que Santo Antônio de Jesus fez por mim. Eu cresci aqui, eu tenho 3 filhos, né, que nasceram aqui, estudaram aqui, hoje estão independentes, né, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, dessa forma, hoje eu estou preparadíssimo para ser um pré-candidato à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Informações dão conta que o senhor já teria um plano de governo. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, inclusive estamos aqui, nós temos um plano, esse é um plano aberto, entendeu? Nós estamos ouvindo a comunidade, toda a comunidade, nos bairros, e vamos fazer um plano participativo. O nosso munícipe, ele vai participar do nosso plano, vamos ouvir, não, claro que não tem como ouvir todo mundo, mas as lideranças de cada bairro, da zona rural, e ver qual o anseio de cada grupo, de cada bairro, e dentro disso aí, melhorar o nosso plano. Nosso plano já está bem adiantado aqui, hoje nós estamos aqui com quase 40 páginas já aqui. Nós estamos coletando dados, analisando as cidades que deram certo, as cidades que melhor vêm sendo administradas pelos seus gestores municipais, e colhendo algumas coisas nessas cidades que a gente pode implantar aqui. Eu cito aqui a cidade de Maringá, né? E essa cidade nós estivemos recentemente lá e foi substancial para o nosso conhecimento, certo? Principalmente em termos administrativos, em termos de crescimento da cidade, organização. Então Maringá é um exemplo que nós podemos seguir, é um exemplo para o país. É uma cidade que foi administrada por empresários há 20 anos atrás, inicialmente, depois seguiam outros empresários, a Associação Comercial, na época, participou da escolha do candidato, foi um empresário da cidade e, consequentemente, hoje a cidade cresceu bastante, muito organizado, muitas cooperativas. Isso a gente tem que trazer o de melhor para que possamos implantar aqui. E no nosso plano de governo já contempla muita coisa de lá. Um dos internautas que nos acompanha fez uma pergunta direcionada a você a respeito da cultura. Ele que é artista e gostaria de saber qual é o seu projeto a respeito da cultura e dos artistas de Santo Antônio de Jesus. Olá, eu sou Luciano Bros, da banda Olha Faceiro, cantor e compositor dessa cidade. Gostaria de saber, né, do amigo Genival, quais as suas ideias, né, na fomentação para os músicos, artistas, né, e da cultura dessa cidade. Luciano, muito bem essa pergunta sua, porque nós precisamos dar atenção ao nosso artista. As pessoas estão despontando aí na nossa cultura. Consequentemente, nós já contemplamos isso no nosso plano, mas vamos ouvir também a classe. Já ouvimos alguns, vamos ouvir muito mais. Mas é o seguinte, primeiro nós precisamos criar um calendário de eventos para nossa cidade, certo? Já pré-definido,
os eventos de cada período, por mês, ou por semana, ou né? Principalmente mensalmente, certo? E aí esse calendário nós vamos organizar para que todos os setores dentro de um determinado período seja contemplado, certo? Então esse calendário vai fazer com que se norteie a área de cultura e lazer na nossa cidade, porque é muito importante. Eu acho que o povo aqui ainda precisa muito que se trabalhe essa área cultural. Nós temos um centro cultural, são poucos eventos que está tendo aí, mas não é só no centro cultural, nós temos que levar para bairros, para a periferia da cidade, criar condições para que o artista se desenvolva, e para isso nós precisamos ter uma equipe brilhante nessa área e, junto com os artistas, possamos fazer esse calendário. Inclusive, alguns artistas também reclamam que as tradições folclóricas de São Antônio acabaram. Então, nós tínhamos a Expo Mandioca, que normalmente trazia muito público e os artistas tinham oportunidade de se apresentar, de trabalhar. Era um evento bem importante, todos os anos, já estava no nosso calendário. Não foi mais, nunca mais aconteceu, tem alguns anos que não tem a Expo Mandioca. Eventos teatro, outros eventos culturais que a gente pode, junto com os artistas, construir essa agenda para que possamos dar oportunidade a todos os artistas. Então, temos que ter uma pessoa na área da cultura que possa nos ajudar a traçar esse calendário e que possamos lá na frente contar com todos os artistas, que todos estejam assim contemplados, para que a gente possa fazer o melhor da nossa cultura, para desenvolver a cultura no nosso município. Na sua visão como empresário, como você vê esse decreto municipal que suspendeu o funcionamento do comércio por 10 dias como forma de conter o avanço da Covid-19 no município? Então, Júlio, essa questão do fechamento é bem polêmico, certo? Mas as empresas ficaram fechadas por algum tempo, a gente precisa se preocupar com a vida, mas precisamos também nos preocupar com o índice de desemprego, porque o problema não é agora, mas as empresas que fecharem vão gerar bastante desempregos. Então, como o município já vem com um controle relativo, já vem controlando melhor essa questão do vírus, então a gente poderia, pelo menos nesse período agora de festas juninas, do São João, que as empresas se preparam para vendas, e as empresas já vinham com esse fechamento, com a sua economia bastante debilitada, e muitos esperavam nesse período para que vendesse alguma coisa mais e, consequentemente, reduzir os prejuízos que tiveram nesse período que ficou fechado aí. Então, é preocupante, porque a gente se preocupa também com o desemprego, Nós verificamos no mês de abril, foram 600 desempregados, 606 pessoas desempregadas, de acordo com o CAGED, Então, isso é preocupante. E essas pessoas lá na frente, no primeiro momento nós temos a questão do auxílio emergencial do governo, mas não sei até quando. Então, é preocupante a gente parar a nossa economia. Então, eu acredito que não seria o momento de fechar, poderia esperar mais, pelo menos uma semana aí, para que as empresas pudessem melhorar um pouco o seu faturamento e, consequentemente, ter condição de manter o número de empregados e o número de colaboradores, que com a abertura do comércio seria possível manter a grande maioria dos empregos. Então, é preocupante, porque as pessoas desempregadas sofrem consequências, porque ela tem que promover o sustento para si e para a família. Então, é muito preocupante essa questão de muito tempo fechada os estabelecimentos. Então,
temos que se preocupar com a vida, tomar todas as precauções, usar máscaras, álcool gel, tudo aquilo que todos já conhecem, distanciamento, mas manter o comércio porque nós temos que manter os empregos. O fechamento tem que ser uma coisa muito bem pensada e o que temos que fazer mais é a conscientização das pessoas para que elas evitem aglomerações, façam, né, o distanciamento necessário, usem máscaras e isso é que tem que ser feito. Na questão da redução do horário de funcionamento, né, que foi um turno e, segundo comerciantes, eles acham que aglomera mais ainda, porque o pessoal de fora vem tudo no horário só. Qual a sua visão a respeito disso? Olha, isso é quase que uma questão matemática, né? Se você vai atender 100 pessoas em 6 horas, se você estender esse horário para atender essas mesmas 100 pessoas, você vai diminuir a aglomeração. Então, o ideal era que para mim a ideia que eu já até coloquei em uma outra entrevista, que era começar um grupo de 8 às 17 horas, um grupo de empresas, e o outro começar das 9 às 18 horas. Por quê? Porque na entrada você não aglomerava, né? Os colaboradores não chegavam todos de uma só vez. Então, ia chegar um grupo 8 horas e outro grupo 9 horas. Na saída a mesma coisa. Um sairia às 17 horas, outro sairia às 18. Então, isso aí já ia diminuir bastante a aglomeração. Agora, o tempo de abertura, eu acho que teria que ser no horário normal, conforme, né, eu falei antes, porque quanto maior o tempo, menor a aglomeração. Comerciantes vêm reclamando a respeito do IPTU, teve aumento, e as taxas também de impostos. O que é que você acha a respeito disso? Olha, a questão do IPTU teve alguns reajustes que foram além da média. Mesmo assim, teve a intervenção da Associação Comercial que conseguiu que não ficasse a questão muito alta para os imóveis existentes. Agora, para os imóveis novos, ficou impraticável. Os imóveis novos vão ter o IPTU sem nenhuma redução. Isso que eu até reivindiquei quando estava na Associação Comercial, junto à Prefeitura, para que criasse um artigo para que os imóveis novos também recolhessem o IPTU das mesmas condições dos imóveis já existentes, mas não foi possível. Então, eu acho que a gente tem que mexer nessa questão do IPTU, principalmente para os imóveis novos, e aqueles que tiver com um valor muito além da realidade, vamos ter que rever o que aconteceu, se foi a tabela genérica, a planta genérica, o que é que aconteceu, porque o importante é que todos paguem, mas com valores que adapte à condição de todos. Na política, é importante a união de forças. Até quanto o seu grupo está aberto a novas adesões? Eu acredito que as oposições vão se unir em prol de um candidato que tenha chance de ganhar as eleições. Se você unir esses 5 candidatos, você vai ter uma força muito grande e, consequentemente, você muda o que está aí. Né? Que a ideia é o quê? Se temos oposição, é porque nós não estamos satisfeitos com a situação. Então, se os 5 candidatos estão no mesmo propósito, então vamos unir com aquele que tenha mais condição de ganhar o pleito. Como é que você vê a atuação do gestor municipal aqui no município? Mascarenhas, eu vejo que se pode fazer muito mais pelo nosso município, certo? Tanto que você vê que as pessoas não estão satisfeitas com a gestão, existe uma rejeição significativa sobre a questão do nosso gestor e muitas obras, por exemplo, eles não se preocupam com a rede fluvial, que é mais importante do que a obra, porque não adianta você fazer uma obra, gastar o dinheiro público e depois voltar quebrando.
Eu vi, por exemplo, o mercado municipal, vazamentos terríveis quando chove, as pessoas mandaram uns vídeos para mim. Tem uns alagamentos na nossa cidade que tem anos, mas já poderia ter sido resolvido, ali na área da Miúcha, naquela rua ali da Miúcha. Temos também lá na rua em frente, na Vila Inglesa, na Mão Inglesa ali em frente à Fiat, também alaga tudo. Na rua Santo Antônio tem um alagamento. Uma senhora me chamou essa semana e mostrou na casa dela, tinha subido a marca da água, tinha subido quase que meio metro. Ela perdeu a maioria dos móveis. Então, a gente tem que se preocupar também com essas coisas. Às vezes a gente se preocupa em fazer aquela obra de fachada, mas por baixo não foi feito as redes pluviais, a rede de esgoto, porque a maioria dos governantes não gostam de fazer porque é cara e não aparece, Mas quando você fizer uma obra, você tem que fazer uma coisa permanente, uma coisa que realmente perdure por muitos anos, e não fazer e depois ter que desmanchar, ter que quebrar para consertar aquilo que não foi feito a contento. Então tem muita coisa que eu faria diferente do que o atual gestor está fazendo aí. Outra questão, a questão do esporte, ter que dar mais atenção à cultura também. Então tem muita coisa que está contemplado no nosso plano e nós faríamos bem diferente do que está aí hoje. A TV SAGE e a TV Notícias 24 Horas agradece e deixa aqui a sua mensagem aos milhares de internautas que estão assistindo você aqui neste momento. Olá, amigos e amigas, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui trazendo a experiência da área privada para aplicar na área pública e, consequentemente, fazer um trabalho diferenciado. Nós temos que acompanhar todo o setor público com a mesma rigidez que a gente faz com nossas empresas, Nós temos experiência há mais de 40 anos na área administrativa, vocês já conhecem as nossas empresas, a Dix, a Codisplan, e também tive uma longa passagem pela associação comercial, fui tesoureiro, participei de todas as atividades da associação, e inclusive fui presidente por 2 mandatos. A gente, junto com a nossa diretoria, construímos aquele maravilhoso prédio ali, que muito em breve estaremos mudando ali ao lado da Fiat, naquela rua ali. Também, Clube do 100, nós fizemos um trabalho maravilhoso lá no Clube do 100. Fui presidente do Rotary Club por 2 mandatos. E tudo isso a gente vai trazer essa experiência para a nossa Prefeitura Municipal. Então, pode ter certeza que vamos procurar fazer o melhor para a nossa cidade, para que os munícipes tenham orgulho de morar em Santo Antônio de Jesus. E tenho certeza que vocês vão ajudar para que, com essa pré-candidatura, nós possamos chegar lá. Um grande abraço a todos.